Então agora nós vamos falar sobre esse segundo ente estrutural funcional do setor de vendas. Que ente estrutural funcional é esse? Os chamados supervisores. Então, acima do supervisor, geralmente está o gerente de vendas, depois a alta diretoria, né? Então, o que ou quais são os atributos dos supervisores de vendas? Quando nós estudamos sobre gerentes ou gestores de vendas, já ficou claro aí a questão dos supervisores, quem são eles, o que eles fazem. O nosso objetivo é ampliar um pouco mais esta compreensão dos gestores, quem são eles, o que eles fazem, quais são as atribuições e os aspectos que envolvem aí esse gestor de vendas. Então, acompanhe comigo a leitura. Supervisores de vendas, melhor dizendo, supervisor de vendas é responsável pela estrutura funcional do setor ou departamento, ou seja, as funções e atribuições dos vendedores são supervisionadas e são apoiadas pelos supervisores. Qual seja, vendedores e agentes de merchandising, que também vamos ver aí posteriormente. O objetivo principal é posicioná-los de maneira estratégica, visando o atendimento das metas organizacionais. Em outras palavras, o gestor recebeu lá ou da diretoria, o gestor de vendas recebeu ou da diretoria ou da fábrica, da indústria, as metas organizacionais. Então, essas metas elas são repassadas para os supervisores. Nós vimos que esses supervisores eles vão, então, trabalhar essas metas de acordo com o seu posicionamento geográfico ou de acordo também a sua área de atuação, dependendo das qualidades do seu produto ou dos seus serviços, tá bom? E aí, esse supervisor de vendas, ele vai trabalhar com a sua equipe ou com as suas equipes de vendas. Agora, a primeira pergunta é, quantas pessoas devem comportar uma equipe de vendas? O número que atender a sua demanda. Se a sua demanda é crescente e você percebe que precisa de mais consultores de vendas, mais representantes comerciais, mais vendedores, consultores, então você vai precisar fazer o quê? Contratar mais. Tá? Se a sua demanda não comporta tantos vendedores assim, talvez você precise enxugar o quadro de vendedores da sua instituição. Tudo isso precisa ser visto e revisto pelo supervisor de vendas. Então, é correto dizer que o número de vendedores contidos em cada equipe de vendas, comandadas por cada supervisor, esse número de vendedores precisam ser justamente alinhados entre supervisores e gerentes ou gestores de vendas. Lembrando que o objetivo principal é o quê? Posicioná-los. Quem? Os vendedores, de maneira estratégica, visando o quê? Alcançar ou bater as metas que foram repassadas ao supervisor pelo gerente de vendas. Para isso, faz-se necessário o quê? Intervenções motivacionais, treinamentos técnicos, atualizações globais, conhecimento das políticas e intenções empresariais e conhecimentos abrangentes das políticas de preço, devoluções, garantias fornecidas pela empresa. Se o gerente precisa passar isso e os supervisores conhecerem essa política, e muitas vezes, como falamos anteriormente, os gestores são os que elaboram essas políticas comerciais e passam para os supervisores devem treinar os seus vendedores ou a sua equipe de vendas dentro das políticas. Quais políticas? Políticas comerciais da empresa. Para isso, faz-se necessário que esses supervisores eles estejam atentos às intervenções motivacionais. Em outras palavras, muitas vezes o supervisor de venda vai ter que trabalhar ligado ou interligado ao setor de gestão de pessoas, ao setor chamado de recursos humanos. Para quê? Para verificar a motivação desses seus colaboradores. Um consultor vendedor mais motivado, obviamente vai trazer muito mais resultados para a sua organização. Para que isso seja efetivo, o que vai ser necessário?
treinamento, intervenções dos supervisores, muitas vezes juntos ou unidos com o setor de RH, unidos com o departamento ou com psicólogos organizacionais, ou mesmo se não tem esses setores dentro da organização, isso ser trabalhado diretamente pelo supervisor, tá? Intervenções motivacionais. O objetivo é motivar para ter maiores resultados. Os supervisores também precisam estar atentos aos treinamentos técnicos. Bom, eu percebi que aqui na minha empresa existe uma parte dos meus profissionais que não estão prestando serviços aos nossos clientes com a qualidade que se necessitaria. Então, como supervisor, o que é que eu faço? Eu vou e solicito ao gestor de vendas para que ele faça esta intervenção financeira junto ao departamento financeiro, ou esta intervenção junto à diretoria, né, para que seja liberada verba, recursos para esse treinamento técnico, talvez tirando tempo específico, pegando lá colaboradores no departamento que tem mais experiência, que tem mais autoridade para fazer isso, para que ele treine os outros, ou mesmo contratando um treinamento técnico terceirizado, que vinha de fora da organização, muitas vezes de fora da cidade, fora do estado, de fora do país, para que nós tenhamos um resultado melhor no quesito qualidade. Então, o supervisor viu essa necessidade, então ele vai fazer essa requisição. Muitas vezes, ele tem autonomia de fazer essa requisição direto do departamento de recursos humanos, que também perceberam a necessidade de treinamentos técnicos e vão ter que colocar aí dentro do seu planejamento de recursos humanos a previsão desses treinamentos. Esses treinamentos eles podem ser rotineiros, uma vez por mês nós temos treinamentos técnicos, trimestralmente, semestralmente, anualmente, ou esses treinamentos eles podem ser esporádicos, e aí muitas vezes nem é o departamento de recursos humanos que fazem essa requisição. São os próprios supervisores que já fazem essa requisição diretamente para o financeiro ou para os gestores requisitarem isso aí, tá bom? Atualizações globais. O que é isso? Atualizações quanto aos produtos e à funcionalidade desses produtos, atualizações quanto aos serviços prestados e também atualizações globais, como entendimento no setor, no ramo. Então, você tem uma empresa que vende cursos, tá? Você é proprietário de uma empresa que vende cursos. Essa empresa que vende cursos, por sua vez, precisa estar atualizada para que esses cursos, eles não sejam cursos ultrapassados, retrógrados, né? Para que esses cursos eles estejam falando uma linguagem atual. Talvez eu precise contratar novos profissionais com uma maior bagagem, novos professores, com vistas a dar um aprofundamento maior desses cursos. Atualizações globais. Eu tenho aqui uma equipe de vendas que ela trabalha somente com pessoas mais esclarecidas, que têm uma escolaridade maior. Então, o nível informacional dessa galera aí, desses vendedores, precisam ser maiores. Talvez o nível educacional deles também precisem ser maiores, em vistas a atender esse público seleto que eles pretendem atender, né? Então, eu preciso estar trazendo essas atualizações constantes e, muitas vezes, como supervisor, eu não tenho capacitação para isso. Então, eu preciso, por exemplo, contratar um palestrante ou um consultor organizacional, ou eu precise contratar, por exemplo, pessoas que estejam diretamente interligadas às atualizações do meu negócio para que venha dar um treinamento global para a minha organização. Então, tudo isso precisa ser muito bem verificado pelos supervisores de vendas. Outra questão, lembram lá daquele conhecimento e daquelas políticas, intervenções empresariais? Lembram lá? Que geralmente é o gerente que faz ou é o gerente que repassa para os supervisores. Então, esse conhecimento das políticas, eles devem das políticas comerciais da empresa, ou mesmo das intenções de crescimento, de abertura de novas filiais, de novos negócios, mesmo, por exemplo,
na minha política de crescimento do colaborador dentro da organização. Eu estou falando do meu PCCS, no plano de cargos e salários, né? Esse meu PCS ou PCCS, né? Plano de cargos e salários, eu preciso, por exemplo, ter métricas importantes, eu preciso ter metas importantes, eu preciso ter isso muito bem estruturado, e se essa é a minha intenção enquanto empresa, eu preciso repassar isso para o meu colaborador, para que ele se sinta mais motivado, para que ele possa perfazer esse caminho para chegar ou para crescer dentro da minha organização. Então, todos esses conhecimentos ou intenções, seja da política comercial, seja da política de planos de cargos e salários da minha organização, eu vou precisar estruturar isso muito bem para que eu possa repassar isso de maneira clara para o meu gerente, para os meus supervisores e para os meus vendedores, para que eles possam fazer ou percorrer esse caminho. O meu vendedor também deve ter uma clarificação, uma claridade sobre as políticas de preço, devoluções e garantias fornecidas pela empresa. Ele deve saber isso, para que quando o seu cliente pergunte, ele já saiba dar uma resposta direta ao ponto para o seu cliente ou seu possível cliente. Tá? Então, o supervisor deve treinar esse colaborador vendedor nessas políticas de devoluções, política de garantia, política de preço, política de divisão de parcelas a serem pagas, né? Que é a política de pagamentos, né? Obviamente, tudo alinhado ao meu departamento financeiro, alinhado ao meu supervisor, ao meu gestor de vendas e à minha direção, ou à direção da minha organização. Tudo isso faz necessário ser observado pelos supervisores de vendas. Tá bom? Vamos lá em mais um slide. Acompanhe comigo aí. É de competência do supervisor de vendas requerer relatórios constantes de cada vendedor, analisá-los e sintetizá-los em relatórios enxutos, que por sua vez serão enviados à gerência. Lembra que o supervisor precisa fazer relatórios para entregar para os gerentes? Quais relatórios são esses? Geralmente são os relatórios que ele já enxugou, porque ele já pegou dos seus vendedores, né? Então, eu tenho um supervisor de vendas que é responsável pela região norte da cidade X do estado de Santa Catarina. Então, o cara é responsável pela região norte da cidade, né? Então, esse supervisor de vendas tem uma equipe de vendas. Essa equipe de vendas precisam fazer relatórios constantes. Que relatórios constantes são esses? São relatórios que podem ser diários, semanais, quinzenais, mensais, tá? O que não pode deixar de ter são relatórios, né? Esses relatórios são formas de comunicação técnica entre setores ou entre colaboradores de um mesmo setor, que é o caso que nós estamos vendo aqui, das estruturas funcionais do setor ou departamento de vendas. Então, esse supervisor, ele vai querer relatórios constantes de cada vendedor. Então, cada vendedor vai fazer relatório e entregar para os seus supervisores. Esses relatórios, eles são diários, semanais, quinzenais, mensais. Esses relatórios, eles são manuscritos, esses relatórios, eles são digitais, eles são via e-mail, eles são via WhatsApp, via programa próprio, aplicativo da própria organização. De qualquer forma, precisa haver relatório. E esses relatórios precisam ser repassados dos vendedores para os supervisores, para que eles possam ver todas as informações que ele precisa saber, enxugar, mandar, então, esses relatórios para o gestor vai olhar tudo que ele precisa saber, enxugar mais ainda e mandar para a fábrica ou mandar para o gestor direto no departamento de direção, ou melhor dizendo, na diretoria da empresa, não departamento de direção, na diretoria da empresa, e essa diretoria vai ter ali de forma enxuta e sintetizada um relatório de cada um dos entes ligados diretamente ao setor de vendas. Por isso precisam ser sintetizados, tá?
cada vez que vai subindo de grau hierárquico, ou mesmo não havendo uma hierarquia em termos verticais, e sim em termos horizontais, esses relatórios eles precisam estar muito bem delimitados para que nós possamos ter uma melhor síntese desse relatório e, quando chega lá na direção da empresa, eles poderem tomar mais rápido as decisões que necessitam. Tendo também autonomia limitada até certo ponto, nós estamos falando de supervisores, os supervisores de vendas, por vezes, auxiliam seus vendedores em caso de negociações mais complexas. Então, olha só, o que nós estamos falando? Que, geralmente, o gestor de vendas tem uma autonomia, o supervisor de vendas, quando nós estamos falando de um organograma verticalizado, tá? O supervisor de vendas vai ter uma autonomia também um pouco mais reduzida em detrimento ao gestor de vendas, e os vendedores vão ter uma autonomia mais reduzida ainda se comparado aos supervisores de venda. Então, como essa autonomia também até certo ponto é limitada, por vezes o que o supervisor vai fazer? Auxiliar os vendedores em caso de negociações mais complexas, visando o quê? Sempre a concretização da venda e possível fidelização dos clientes. Então, nós vimos lá atrás que, como o supervisor tem uma autonomia um pouco mais reduzida se comparado ao gestor, muitas vezes esse gestor de venda auxilia os supervisores. Como os vendedores têm até certo ponto uma autonomia um pouco mais reduzida se comparado aos supervisores, os supervisores auxiliam os vendedores, tá? O profissional vendedor, o vendedor consultor, para que ele possa lograr mais êxito em algumas organizações mais complexas, em algumas negociações mais complexas que ele precise ter ali com um cliente específico, um cliente especial. Muitas vezes ele vai baixar a lucratividade do seu produto com o objetivo de ter aquele cliente no seu portfólio, porque aquele cliente representa muitas outras vendas, só com o seu nome para muitos outros clientes. Muitas vezes é necessário isso, e aí quem vai poder auxiliar é o supervisor, tá bom? Então aí nós tivemos os cargos definidos, ou as atividades definidas de todos aqueles que estão interligados à gestão ou ao gestor de vendas da minha organização. Qual é o cargo que nós vimos que está interligado diretamente ao meu gerente comercial? Quem é? Ao meu gerente de vendas. Quem é que está interligado diretamente? Os supervisores. Quem está interligado diretamente aos supervisores? Os vendedores, tá bom? Então, nós vimos aí esse segundo ente comercial funcional do setor ou departamento de vendas.